Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras aqui do Livraneios. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar a minha leitura de Maldito Ex, do Juan Julián, como a primeira leitora oficial do livro. Gente, sério, vocês não estão entendendo, eu tô toda me tremilicando, eu não consigo nem pensar, nem raciocinar. E, cara, é surreal também pensar que eu vou ler o livro antes de todo mundo. Finalmente os mimos, não é mesmo? Bom, então eu decidi registrar minha experiência com esse livro pra vocês num vlog. Como vocês podem ver, eu recebi um PDF do Juan. O livro ainda nem foi lançado e tudo mais. Eu tô fazendo isso antes da pré-venda, não sei quando esse vlog vai sair. E eu tô muito animada. Bom, se você não sabe, Maldito Ex é o segundo livro de Querido Ex, é uma continuação. Já tem vários vídeos sobre Querido Ex aqui no canal e eu vou deixar eles linkados aqui embaixo na descrição. Tem um vlog da minha releitura e tem também uma resenha onde eu falo mais sobre, mas conforme o livro for lançado vão sair outros vídeos sobre a duologia como um todo. Resumidamente, Querido Ex, que é o primeiro livro, vai contar pra gente a história desse protagonista que a gente não sabe o nome dele, ele não revela isso pra gente, que conta pra gente em cartas toda a experiência dele num relacionamento abusivo com esse cara que entrou num reality show e se tornou uma subcelebridade muito aclamada. Então, né, ele vai lá e escreve essas cartas pro ex em um desabafo. Ele também não conta pra gente qual que é o nome desse ex e tudo mais. E basicamente a história vai desencadeando em outras coisas até que tenha o final do livro. E como se todo aquele relacionamento tivesse mudado a vida dele de formas inimagináveis e tudo mais. Enfim. E aí agora é a vez do ex contar pra gente a versão dele da história. Eu tô assim muito animada com esse livro. Eu tô esperando ele há uns 2 anos já. E falando sempre, enfim, quem me conhece sabe. E não consigo colocar em palavras o que eu tô sentindo nesse momento. Quais são as minhas expectativas para o Maldito Ex? Vamos lá. Eu estou com muito medo, porque não de o livro ser ruim, eu acho que inclusive pode ser melhor do que Querido Ex. Mas eu tô com muito medo de cair nas graças do ex, sabe? Porque a ideia é meio que ele se retratar, ele falar tipo assim, tá, mas será que a história que o meu ex contou é 100% verdade? Tipo, eu sou realmente esse pedaço de estrume? E aí eu tô com medo de passar pano, sabe? Ai, meu Deus do céu. A que ponto chegamos? Enfim, vocês vão me acompanhar nessa experiência e eu obviamente não vou dar spoiler, não vou contar coisas que acontecem, né, que sejam spoiler, eu só vou falar a minha opinião e reações conforme eu for lendo. Gente, só tenho uma coisa a dizer. Não importa quantas vezes eu leio esse primeiro capítulo, eu sempre surto. Sempre! Eu acho que é a 5ª vez que eu leio. E toda vez eu fico pirada como se fosse a primeira, cara. Eu ainda não acredito, sabe? Ai, meu Deus. E, cara, o ex realmente... Ele... Eu acho que... Por isso que eu tava com a impressão de que provavelmente eu ia cair nas garras dele. Porque... sei lá, tem um charme no jeito que ele escreve. Gente, eu sei que é o mesmo autor, mas é diferente. Você pega o primeiro livro, você pega esse, é muito diferente. A narrativa, o jeito que a pessoa fala, tipo, ai! E eu tô tipo, meu Deus do céu, Maldito Ex, tenha piedade de mim. Sim, eu ainda não acostumei a chamar ele pelo nome. Obviamente, a pauta racial continua sendo uma pauta, né? Porque senão seria Juan Julián, eu estaria chocada. Mesmo que o Thiago seja branco, e isso tá sendo muito legal de ver justamente por ele não ser branco. Porque ele tem todo, principalmente nessa primeira parte, né? Nesse primeiro capítulo, ele tá contando pra gente uma situação da infância dele, em que ele se depara com uma situação de injustiça, de racismo, na verdade, né? Mas enfim. E ele, como uma pessoa branca, enxerga as coisas de uma forma muito mais simples, né? Tipo assim, pô, por que você não fez nada? Por que você não reage? Olha só. Aí ele vai, faz alguma coisa e ele recebe consequências pequenas. E aí ele fala, e aí, por que você não reagiu? Olha só, eu reagi, olha no que deu, tipo, nada demais.
E aí a pessoa fala, tá, mas a gente não é igual, né? Tipo, vamos lá, são 2 pesos e 2 medidas pra sociedade. E eu tô achando muito legal essa abordagem do ponto de vista de uma pessoa branca, no auge do seu privilégio de não entender certas coisas que uma pessoa preta sofre e tudo mais. E, sério, gente, a narrativa desse livro, eu tô... Sério, o que aconteceu, Juan? Você se superou. Meu Deus, sério. Tiago é o tipo de pessoa que percebe que tem privilégios, entende os seus privilégios e escolhe cagar no pau com eles. Ele simplesmente decide usufruir ao máximo de tudo aquilo que a sociedade dá pra ele por ele ser branco e padrão. Tudo. O asquinho veio, galera, pelo menos assim. Acho que não vou cair na manipulação dele, se é isso que ele vai fazer. Eu acho que não, porque sinceramente tá sendo uma narrativa bem sincera, assim como foi Querido Ex, só que de uma forma não tão, né, tipo, enfim, apontando dedos e tudo mais. Acho que assim, a manipulação talvez esteja vindo dele tipo assim, levando a gente, tipo, bem, sabe? Tipo assim, eu estou me despindo aqui pra você ver todos os meus defeitos e como eu reconheço que eu não sou perfeito e blá, blá, blá. Mas aí as coisas que ele fala, faz e fala que fez, fica tipo... Mas assim, cara, eu sinceramente tô gostando mais desse do que eu gostei de Querido Ex. Tipo, eu acho que... A esse ponto da história, obviamente, nesse começo, eu tô em 10%. Eu tava gostando muito, muito, muito de Querido Ex. Eu acho que o Querido Ex se perde ali um pouco no meinho. Não se perde, mas ele fica com bastante informação, que é o único motivo pelo qual eu não dei 5 estrelas pra ele em nenhuma das minhas 2 leituras. Mesmo que ele seja, tipo, sabe? O Querido Ex, o meu Querido Ex. Mas ainda assim eu reconheço que tem um momento ali que pra mim não flui tão bem. E esse aqui eu acho que a narrativa também me pegou mais. Obviamente tem toda uma leveza maior, né, do que o assunto de Querido Ex, que a gente tem uma pessoa que tava sendo abusada por esse relacionamento e abrindo o coração dela pra gente e tal, e tem toda uma relação pessoal pra mim, no caso. Mas, enfim, eu tava mesmo com expectativa de que eu fosse gostar mais de Maldito Ex. Só tava com medo mesmo de cair no papinho. Porque, né? Ai, gente, sério, 21 anos na cara e cair no papinho de... Ai, sinceramente. O que tá me sensibilizando muito aqui nesse livro é a relação do Thiago com a mãe dele. Tá mexendo muito comigo, desde o primeiro capítulo. Tanto a história da mãe dele, a situação da mãe dele, como também a necessidade dele de tentar agradar ela, de tentar provar pra ela que ele é bom o suficiente e, enfim, tentar ser algo pra ela, que ocupar um espaço que de repente ele não pertence a ele, mas que ele sente essa necessidade de ocupar. Tá sendo uma abordagem delicada, mas ao mesmo tempo assertiva. E aí tá me... Nossa, sério. Meu Deus. Ele conhecendo eles, meu Deus. Eu sei que eu não devia estar feliz por motivos de... o desfecho de Querido Ex, tudo que aconteceu em Querido Ex, tudo que a gente sabe de Querido Ex, mas é um momento muito marcante, é tipo um crossover, só que não. Eu que vou escrever uma carta agora pro Thiago, vou escrever assim: querido Thiago, recomendo terapia. Cara, eu tô muito triste com o que tá acontecendo. Não triste, eu tô emotiva, eu tô emocionada. Emocionada. Não é a palavra emocionada. Mas, tipo assim, toda hora eu fico com lágrimas nos olhos, tipo, eu sinto que eu vou chorar. Eu sinto que eu vou chorar nesse livro. Pois é. Mas, enfim, por causa de todo o plano de fundo das coisas que estão acontecendo com o Thiago, eu tô mexida com essa situação toda. Mas aí eu lembro
de Querido Ex. E eu fico tipo, Thiago, por que você não fez uma terapia, Thiago? Meu Deus do céu. Cara, e realmente tem também toda a questão do peso da sociedade. Em absolutamente, a sociedade é um lixo, né? Eu não sei como é que o ser humano precisa viver em sociedade, sendo que a sociedade é esse cocô. Tipo, sério, de um lado a gente tem uma sociedade que, tipo, te maltrata pela cor da sua pele, pelo seu corpo e tudo mais. E aí, se você se encaixa nesses padrões, você tem uma pressão pra cada vez mais corresponder aos padrões e expectativas dessa sociedade. Tipo, vai pro inferno! Sério! E sim, pressão estética, também autoestima, né? Enfim, também são questões que estão sendo abordadas aqui no livro de maneira perfeita. Meu Deus do céu! Tô sem palavras. Tô sem palavras. E eu esqueci de comentar que eu tô lendo o livro, tipo assim, 100% Juan. Tipo, saiu do Word e veio pra minha mão. Gente, sério, dá vontade de chorar toda vez que eu lembro disso. Toda vez que eu lembro que eu tô lendo antes de todo mundo e que eu estou lendo pra colocar um blurb meu. Meu Deus. É sério, não dá, eu perco tudo. Eu tô de maquiagem, não posso chorar. Mas enfim, e aí, tipo, eu tô lendo bem o livro cru. Não tem nada de ninguém, não tem dedo de ninguém. Não tem revisão, não tem nada. E, cara, é incrível, porque eu, tipo assim, eu acho que isso tá me fazendo ficar mais apaixonada pelo Juan. Eu vou sequestrar esse homem. Não, mentira, pelo amor de Deus. Se o Juan aparecer sequestrado, não fui eu juro. Eu não tô acreditando que tem música de uma das minhas bandas favoritas. Meu Deus do céu. Juan Juliano, não te autorizei. Não te autorizei. E sim, eu estou carregando o livro, o Kindle, pela casa inteira enquanto eu faço as coisas que eu tenho pra fazer. No caso, agora estou preparando uma lasanha congelada no micro-ondas. Mas enfim, porque tá muito viciante, que ódio! Faz tempo que eu não leio um livro que eu fico querendo dar com ele pela casa. Meu Deus, olha a Julia fazendo tudo. Eu amo que uma das características que eu menos gosto em livros é a ausência de diálogos. E Querido Ex e Maldito Ex tem poucos diálogos, porque, né, no caso, Querido Ex é narrado em cartas, Maldito Ex é uma narrativa, mas é o personagem contando pra gente. Então fica, tipo, muito tempo só narrativa e pouquíssimos diálogos. E eu tô tipo, eu não ligo! Você podia ficar o dia inteiro me contando histórias, me conte 50 histórias que eu não vou me importar. É sobre isso, sabe? Esse livro realmente tem muita humanidade envolvida. Tipo, o personagem ferido, ferindo outras pessoas, se deixando levar, se deixando envolver pelos seus sentimentos negativos, pelos seus sofrimentos e machucando gente no caminho. É claro que além de ferido, ele também é um belo de um covarde, né? Porque assim, pimenta no rabo dos outros é refresco, né? Ele se abstém das coisas. Eu não posso dizer que aconteceu especificamente, mas estou em 36% do livro. Na verdade, não é que eu não posso, é que, tipo, leia um livro, pelo amor de Deus. E ao mesmo tempo, ele começa a culpar o ex, né? Por alguns comportamentos, por não tomar certas atitudes, que poderiam ter levado a outros rumos e tudo mais. É aquilo, né? O famigerado personagem que precisa de terapia e aprender a dialogar. Como a maior parte, isso não é uma crítica ao livro, assim, porque a maior parte dos personagens, quando a gente para pra pensar, a maior parte das tramas dos livros poderia ser evitada se tivesse terapia envolvida. E esse é um caso. Mas isso não significa que não é um livro incrível e que eu não esteja amando, ok? Eu estou amando muito. Inclusive, eu queria que hoje não fosse terça-feira pra eu poder não dormir. Cara, o Thiago é egoísta pra caramba, né, gente? Meu Deus. Ele real, tipo...
só pensa nele. Só pensa nele. Agora ele acabou de falar um negócio aqui. Pensar, né, tipo, com relação à mãe dele. E também assim, ele se coloca numa posição em que ele real não consegue entender a mente de uma pessoa oprimida. Ele não tem empatia por isso, sabe? Pelas opressões que as pessoas passam. Então, tipo assim, ele não entende o sofrimento do ex como uma pessoa preta e tudo mais. Ele não entende o sofrimento da mãe dele, sendo uma mulher que foi extremamente diminuída no casamento e que, enfim, passou um período de muito sofrimento, sei lá, depressão, não sei, não fica muito claro, mas enfim. E tipo assim, e aí ele simplesmente passa de não, porque eu quero que as pessoas fiquem bem, eu quero seu bem, eu quero te defender, eu quero te ajudar, e nananã. E aí quando a pessoa, tipo assim, tá se, tipo assim, dando um jeito, ou sei lá, e aí, tipo, as coisas não saem bem como ele gostaria, ele, tipo, caga pra pessoa, ou ele deseja que a pessoa voltasse para aquele estado anterior de, no caso, a mãe, por exemplo. Tipo, gente, vamos lá. Ai, sério. Difícil te defender, viu, Thiago? Agora em 40% a gente tá começando a ver os traços verdadeiramente abusivos, que não é tipo só ai, nossa, eu sei lá, estou no auge do meu privilégio e não percebo. Não, realmente, é tipo assim, uns comportamentos, uns pensamentos de pessoa abusiva. Então vamos ver aonde é que isso vai me levar. Eu acho que tá sem foco. Mas enfim. Eu acho que a principal mensagem, enfim, toda a intenção dessa história é que o Juan tá tentando dizer. E eu já tinha essa sensação antes, mas agora eu já tinha essa sensação antes, mas agora eu tô sentindo um pouco mais forte com o decorrer dos acontecimentos, porque como eu falei, a gente começou a entrar na parte do relacionamento deles que começou a se tornar algo abusivo, começou a se tornar algo tóxico. E sim, o Thiago é egoísta pra caramba, querendo ou não, porque ele tem motivações egoístas, mesmo que ele tenha motivações no final do dia. Tipo, é aquela coisa, até que ponto nós somos 100% bons ou 100% ruins ou 100% pessoas tóxicas e abusivas ou 100% alecrim dourado que nasceu do campo sem ser semeado. Porque tudo que eu tô vendo aqui no livro é um personagem que ele tem várias questões. Ele tem conflitos familiares, ele tem um contexto familiar muito forte que interfere muito na vida dele, principalmente nesse momento tá mexendo bastante com ele tá com uma situação mental mesmo bastante, enfim, comprometida, eu poderia dizer, porque é muita coisa para processar, e aí ele se apega única e exclusivamente a esse ex. E daí, esse ex, no caso, ainda o namorado. Então, isso eu acho que também colabora. Obviamente, uma terapia, não faria mal a ninguém. Ele sim tem seus defeitos, ele é sim egoísta. Ele faz comentários extremamente problemáticos, ele tem bastante dificuldade de se colocar no lugar das outras pessoas. Ele é basicamente o centro do universo e o único que importa. Mas é aquilo, tipo, até que ponto eu, na situação dele, poderia, por exemplo, pensar diferente, ser diferente, sabe? Se a minha mãe estivesse na situação da mãe dele, será que eu ia ver ela de maneira diferente do que ele vê? Se, enfim, são vários cis, e eu acho que foi essa a intenção do Juan, obviamente, né? Que era trazer a história do ex pra gente ter a outra versão e tal, e não simplesmente se apegar, tipo, ah, esse ex foi abusivo, então ele é um merda, eu odeio ele, não sei o quê, e pronto, acabou, porque nós somos seres humanos e nós temos uma trajetória inteira pela frente, por trás também, tudo que a gente deixou pra trás são coisas que também constituem o nós como um todo, e é sobre isso o livro.
E é isso que eu tô percebendo, que é um personagem que ele tem um plano de fundo e uma bagagem muito forte, muito intensas, que são coisas que ele não simplesmente deixou pra trás, não são meros traumas, são coisas que ele tá carregando consigo ainda, e que ainda estão presentes, ainda estão acontecendo na vida dele. Ele continua vendo isso continua afetando ele. E ele precisa lidar com tudo isso. E ele não sabe direito como é que lida com tudo isso. Ele é um ser humano, ele não tem um manual de instruções. Então é muito complicado, porque a gente se bota no lugar dele, né, como pessoas que não são perfeitas. E, obviamente, o fato de ele ser o narrador e ele tá, tipo assim, em um momento ele tá tendo um pensamento extremamente tóxico e no outro a gente vê ele numa situação de extrema vulnerabilidade, tá, obviamente, ajudando a construir essa imagem dele, né? Com mais humanidade, com certeza, né? E esse é o ponto. Tipo assim, até que ponto a forma como as outras pessoas nos viram afetou a imagem que a gente tinha perante outra pessoa, por exemplo, quando uma história nossa foi contada para outra pessoa. Até que ponto aquela história carregava de fato a nossa intenção, de fato a nossa essência. E eu acho que é muito isso. Não tô falando que ele tá certo, que ele tá errado, que ele não foi abusivo, ou ele foi abusivo, mas tudo bem. Não, eu estou dizendo que não necessariamente ele é só aquilo, sabe? Ele é só um belo abusador. É muito complicado falar sobre isso. Porque eu tenho uma experiência eu tô passando por esse processo de ler o livro agora. Eu li o primeiro livro e eu vou chorar. Eu li o primeiro livro nesse momento e com essa mentalidade de eu tô lidando com um personagem que basicamente reflete muito de mim, muito de sentimentos meus, muito de inseguranças e coisas que eu tive que lidar e tenho que lidar até hoje, de certa forma. E agora eu tô tendo que olhar pro outro lado e me colocar no lugar dessa pessoa. Não é fácil, não é fácil. Eu não tô falando que quando a gente para pra racionalizar, isso não é uma coisa 100% de boa. É muito mais fácil eu visualizar quando eu tô lidando com um personagem dentro do meu livro. Mas é a vida. É assim que a gente é. A gente é um quebra-cabeça composto por várias peças e que a gente tem que olhar de cima o todo. E não só uma peça, né? A gente, óbvio, o ex tem todo o direito de ter rancor e ter escrito as cartas, ter ficado furioso, porque é assim que é a vida. Somos compostos por relações e por acontecimentos e por opiniões e tudo mais, mas nós como pessoas não somos só uma parte, só um pedaço, só. É que nele fala no começo, né, inclusive no capítulo que tem no Inquirido Ex. Tipo, será que eu sou só isso? Eu sou só essa pessoa horrível que todo mundo viu, sabe? Enfim. O buraco é bem mais baixo, né, gente? Pelo amor de Deus. Sério, 1h da manhã, 2h da manhã. Eu não quero dormir, cara. Eu quero ler. Que sensação. Ai, pra quem não gostou da quantidade de referências em Querido Ex, porque eu sei que tem gente que não gosta muito, nesse aqui tem bem menos. Tem ainda, torna até mais real. Enfim, os personagens falam as coisas e, sei lá, se tem uma festa, menciona uma música e tem as músicas nos começos de capítulo, graças a Deus. Mas é bem menos do que o primeiro. Queria reservar esse momento aqui pra falar que o Fox é um personagem incrível. Ele é amigo do Thiago, o melhor amigo dele. Maravilhoso. Gente, sério, ele é muito engraçado. Sensato, gente boa. Sensato assim, né? Não é a fada sensata. Ele é uma pessoa normal, mas ele é muito bacana. Eu gostei muito dele. Enfim, era isso. Tivemos uma revelação que eu já tinha matado faz tempo, na real. Mas a forma como aconteceu e
tudo que tá acontecendo agora, eu não sei como eu tô me sentindo a respeito. Durante essa revelação, o meu olho encheu de lágrima, eu fiquei super sensível e tal. Porque é uma situação que eu estou me sensibilizando no decorrer do livro inteiro. Mas a forma como aconteceu e o que tá, tipo assim, tem tanta coisa acontecendo agora que eu não sei como é que eu tô me sentindo. Tá, tipo, virou uma bola de neve, eu tô tipo, meu Deus. Ai, Deus. Estou em 57% já. E agora são 2h20 da manhã, gente. Eu me recuso a ir dormir, sério. Pior que eu não tô nem com sono. Quem amou? Ai, gente, eu tava com muita saudade de ler um livro assim. E agora inclusive não, um pouquinho antes, foi falado uma coisa no livro um pouco semelhante a isso que eu falei, né? Que tipo assim, às vezes as pessoas têm uma visão da gente diferente da nossa por motivos, do que nós realmente somos por motivos que não nos cabem, né? E isso meio que entrou em pauta ali. E também foi falado sobre a possibilidade sempre de a gente mudar, tipo assim, mas você não tá feliz com quem você é, então mude. Então tá sendo bem legal. Acho que o livro tá tendo umas conversas muito interessantes e muito importantes. E eu tô amando. Mas eu tô muito curiosa pra ver aonde a gente vai chegar. Tiago acabou de dizer uma frase aqui no livro que é muito complicada. Porque assim, foi o que eu falei, é uma pessoa que tá sendo ferida e acaba ferindo os outros. Que ele fala que enfim, ele tá tomando uma decisão aqui impulsivamente. E ele fala, tipo, tá, mas se todo mundo fazia o que bem queria comigo, por que eu teria que pensar duas vezes? E é meio que aquilo, tipo, o oprimido querendo ser o opressor, de certa forma. Tipo assim, ele foi ferido tantas vezes por pessoas que não tiveram consideração com ele, não tiveram empatia com ele. E agora ele é obrigado a ter pelos outros? Que absurdo, sabe? É muito complicado e é muito real. Tipo assim, às vezes a gente pede tanto por empatia, pede tanto por carinho, pede tanto por compreensão. Só que a gente é tão machucado que quando chega a nossa vez de agir diferente, não sobra mais aquela. Sabe? O único desejo é falar assim: eu tenho que dar outra face? Tipo, hã? Eu tenho que. Ah, não, não. Não é. Não, não, não. E é exatamente isso. É muito complicado, é muito complicado. Tudo, eu acho que eu já falei 1000 vezes que é muito complicado. Tudo nesse livro, nada nesse livro é preto no branco. Nada é exatamente aquilo. Tipo assim, é isso e ponto. Somos seres humanos e temos particularidades e temos imperfeições. E. Uau! U. E é aqui que a gente. Nossa, aqui entra muito claramente aquela questão que eu falei. Tipo assim, a gente vê uma parte da pessoa, a gente não vê o todo. Ele aqui falando do ex, no caso ainda namorado, mas enfim. Que, porque ele é perfeito, ele tem a vida perfeita, ele não tem nenhuma preocupação. E aí a gente que já leu um outro livro, a gente viu toda a situação que ele tava passando, tudo. E a gente fala, gente, quantas vezes as pessoas já não agiram com a gente de uma forma XYZ porque elas criaram na cabeça delas uma visão da gente que não era aquilo. Mano, é bizarro. Estou me sentindo aqui, sei lá, acho que a terapia tá me fazendo muito bem, obrigada. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas um dos gatilhos do primeiro livro é um estupro, uma tentativa de estupro, que é implícita. Aqui, eu não diria que é mais explícito, mas eu acho que eu senti mais dessa vez do que no em Querido Ex, vendo agora de novo. Então, um aviso, mas enfim, eu não sei se eu imaginei que eu ia ver essa cena aqui. Não, o livro inteiro não é tipo os mesmos acontecimentos de Querido Ex, tá? Só a gente tem toda a vida do Thiago, todos os momentos pertinentes pra compor a personagem, né? A pessoa que o Thiago é.
E aí a gente vai cruzando com acontecimentos de Querido Ex. A gente vai batendo ali pra, obviamente, ter um veredito, né? Tipo, ele é realmente o maldito ex. Essas questões aqui sobre a beleza e no caso agora o Thiago tá tipo assim, numa situação que ele se olha no espelho e cadê a beleza dele toda, sabe? E ele fica em crise porque ele sempre foi muito bonito por fora, então não tinha muita necessidade de ser bonito por dentro. Me fez lembrar de O Retrato de Dorian Gray. Ai, meu Deus do céu, um favorito perfeito. Será que é um sinal que esse livro aqui também vai ser um favorito perfeito? Ai, gente. Acho que sim, né? 2h30 da manhã, a Giovana tá como? Sem sono, ligadona, querendo terminar o livro. Ai, Deus. Thiago pós-reality. Vontade de dar uma surra. Mas a vida já se encarregou disso. Não é mesmo? Estou em 77%. De acordo com o Kindle, faltam 30 minutos pra eu terminar. Gente, eu tô chocada, porque assim, não é que é assustador, tipo assim, eu tô há horas lendo e querendo ler mais e não tô com sono. Faz muito tempo, muito que eu não fico assim com o livro. Muito. E tipo, real, tipo, vira a noite, dane-se. Eu não consigo evitar pensar que é real aquilo que eu falei. São pessoas feridas, machucando pessoas feridas, que machucam pessoas feridas e vai nesse looping eterno. Só tem uma pessoa nesse livro que prejudicou outra e não tem nenhuma ferida aparente, não foi abordado nada. Mas enfim, os outros que sofreram as consequências do que essa pessoa específica fez, né? Começou ali. Todo mundo muito machucado e machucando o outro, que foi machucando o outro, que foi machucando o outro. E o final tá chegando e eu não tô preparada. Ai, gente, tá chegando o momento que o final de Querido Ex conecta com ele. Eu não acredito que o Juan colocou a música de Rant, cara, meu Deus. Pois é, Thiago, acho que o mundo gira, né? Rápido. Nossa, quem diria? Juan, Juliana, não tem limites, ok? A parte 3 termina de um jeito que abalou todas as estruturas. E aí a parte 4 começa com o quê? Harry Styles. Eu poderia parar por aqui. Sinceramente. Plot twist que ninguém tava esperando. O Thiago tá fazendo terapia. Desculpa, eu não podia evitar. Eu vi a palavra terapia e foi mais sorte do que eu. Mano, mentira que o Juan fez isso comigo, mano. Meu Deus do céu. Não, cara, não. Não, falta 2 minutos pro livro acabar. Ele não é possível que ele fez isso comigo, cara, não. Eu vou matar ele. Eu vou matar o Juan. Ai, cara, que filho perfeito. Gente. Oi vocês, tudo bom? Bom dia! Estamos aqui hoje, no dia seguinte a tudo isso que aconteceu. Sim, gente, eu li o livro inteiro em menos de um dia, porque assim, eu já tinha começado, só que aí eu voltei do zero pra poder gravar o vlog também, porque eu acho que eu li um pouco dispersa, enfim. E aí eu podia concentrar melhor e tal no dia de ontem. Hoje é dia 5 de maio, são 10 para as 10 da manhã, e ontem eu finalizei, de madrugada eu finalizei, né? Finalizei era 10 para as 4 da manhã. E, cara, o que foi esse livro? Sério, Maldito Ex definitivamente é um acontecimento. Diferente de tudo aquilo que eu tava esperando, ele não tentou me convencer de que o ex estava certo de alguma forma. Mesmo que seja o ex narrando, mesmo que ele tivesse ali todos os instrumentos pra fazer isso. Ele vai construindo pra gente aos poucos a sua história, pra compor a pessoa que ele é e simplesmente desmistificar aquilo de tipo, será que a gente é simplesmente uma coisa só? Simplesmente um monstro ou simplesmente uma pessoa boa?
E ele não é uma versão de Querido Ex reescrita, única e exclusivamente. A gente tem, sim, passagens de coisas que acontecem em Querido Ex que são importantes, que compõem esse relacionamento abusivo, pra gente poder ali criar, né, enfim, a nossa opinião, vendo o ponto de vista dos dois no final do dia. Mas a gente também tem toda a trajetória dele até chegar no ponto em que chegamos em Querido Ex, de tanto dele cruzar com o ex, como também de todo o desfecho que a história teve. A gente tem então esse vislumbre desde a infância dele, toda uma contextualização familiar que é de extrema importância. Esse livro aborda principalmente as relações familiares, e eu acredito que a forma como essas relações são constituídas e como isso pode interferir na pessoa que nós vamos nos tornar e na forma como nós vamos tratar outras pessoas, porque é o que eu falei e eu martelei várias vezes. É um livro composto por pessoas feridas ferindo outras pessoas. E é isso, é exatamente isso que eu senti durante essa leitura. Que era muita gente ali machucada, que tava machucando outras pessoas ou até a si mesmo por conta de terceiros. O livro, ele contém algumas coisas que podem ser gatilhos. Ele tem bastante questão de autoflagelo. Nada tipo, cortes e coisas do gênero, tá? Mas dá uma sensação ali, enfim. O personagem, ele também tem vários pensamentos que eu consideraria até ansiosos, mas não tem nada explícito, nenhum tipo de crise, alguma coisa assim. A gente tem, como eu falei, relações familiares bem conturbadas. E tem a cena de estupro, de tentativa de estupro que tem em Querido Ex, tem nesse livro também. Pra ele, tipo, é tudo um borrão, é tudo muito rápido. Ele também tem uma questão de um acidente que acontece, então isso é abordado. E a questão do racismo também tá muito abordada nesse livro. E foi uma coisa que eu fiquei impressionada com a forma como o Juan conseguiu abordar isso. A gente tem, obviamente, vários protagonistas pretos na história. Vários talvez seja uma palavra muito forte, mas assim, né, temos personagens pretos na história. E eles compõem, sim, essa temática, eles são importantes pra narrativa. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tudo pelo ponto de vista de um personagem branco que desde o início reconhece os privilégios dele. Pelo menos ali no início, assim, o capítulo 2, 3, ele já tem plena noção. E é basicamente uma história sobre isso, sobre o que você faz quando você reconhece os seus privilégios, sobre o que você, na posição de privilegiado, deveria fazer e tudo mais. E é muito complicado, porque reconhecer os seus privilégios não necessariamente te torna uma pessoa melhor, uma pessoa que tá ali atuando em prol de algo ou ajudando as pessoas de alguma forma. Você pode simplesmente escolher usufruir disso. Ao mesmo tempo, é muito interessante estar na mente dessa pessoa que tem plena consciência dos privilégios que possui. E, enfim, né? Esse livro foi uma experiência bem diferente, porque, diferente da maior parte dos outros livros, eu não conseguia me colocar 100% de um lado mais. Eu não conseguia simplesmente virar as costas pra esse ex escroto que fez as coisas que ele fez, e eu não tô aqui pra endossar as coisas que ele fez e pra falar, não, gente, seus ex-abusivos são massa, perdoem. Não, cara, eu acho que esse é um livro também que basicamente traz pra gente que não é dever da vítima perdoar ninguém, não é dever das pessoas afetadas perdoar ninguém. É simples dever de você, como pessoa, olhar pra si e rever as coisas que você fez e ser uma pessoa melhor, de certa forma. E ainda assim observar o todo, porque a gente não é só os nossos relacionamentos amorosos, a gente também é composto por várias outras questões que interferem umas nas outras, sim, mas que quando uma coisa tá perdida, tá ali afundando, você tem outras nas quais se basear, você tem outros papéis na sua vida. Eu não sei se tá parecendo que eu tô passando pano. Enfim. E, gente, o livro é completamente viciante, completamente, é impossível largar ele. Eu até falei, né, que em determinado ponto do primeiro livro, eu sinto que o livro fica um pouco, não maçante, mas ele fica menos fluido. E nesse não tem esse momento, não acontece isso. Eu não sei se é porque eu já tinha toda a bagagem de Querido Ex e tava na expectativa de que fosse ter essa parte, então eu tava preparada e não veio. E eu não conseguia largar o livro, porque eu queria muito ver, eu queria muito entender e ver até onde que o Juan queria chegar com essa história. Era isso que eu queria, porque, que nem eu falei, eu tava com muito medo de ser uma história em que eu ia me ver
passando pano, enfim, me posicionando de uma forma, mas esse não é um livro que vai fazer você fazer isso. É um livro que vai fazer você perceber que as coisas não são simplesmente sim ou não e preto e branco, sabe? É uma mistura de sentimentos muito forte. Inclusive eu finalizei ele 10 para as 4 da manhã e eu não consegui dormir até 4h20 da manhã, porque a minha cabeça tava um turbilhão de coisas. É um livro que, tipo, eu sofri. Eu revi momentos de Querido Ex que me machucaram e eu revi da pele da pessoa que estava ferindo a outra. Eu revi aquele final. E eu vi o que aconteceu depois do final. E eu acho que essa era uma coisa que eu tava muito curiosa, mas ao mesmo tempo eu não esperava que eu fosse ver. E o final, efetivamente, tipo assim, a última página do livro, gente, sério, é assim, é o tipo de coisa que o autor vai te preparando desde o começo do livro pra poder te entregar aquilo ali no final e você faz, tipo, desaba, sabe? Tipo, as rachaduras que foram, né, surgindo no decorrer da leitura, ele chega e faz pim em você e você, sabe? Enfim, metáforas. Cara, Maldito Ex definitivamente... Não, eu não sei. Gente... Ai, cara, eu tô muito feliz de ter feito essa leitura. Ai, meu Deus. Bom, depois disso tudo, de ter lido ele praticamente numa tacada só, ter ficado andando pela minha casa com o meu Kindle, porque eu não aguentava ficar sem ler ele, ficar me sentindo torturada de ter que fazer qualquer outra coisa que envolvesse não ficar lendo, eu finalizei um dos livros mais esperados pra mim, né, dos últimos anos. E foi realmente uma experiência única. Ler os livros do Juan sempre é uma experiência única, mesmo que não seja a primeira vez. No meu caso foi nesse, mas eu digo Querido Ex, que eu li mais de uma vez. Sempre é uma experiência única, nunca vai ser igual. Eu acho que são livros que tem muito pra ensinar pra gente sobre os seres humanos, que a gente não é uma coisa só, a gente não é unilateral. Nós somos densos e nós somos compostos pelas nossas escolhas e pelas dos outros que nos afetam. E, cara, o que dizer sobre esse livro tão transformador quanto o primeiro? Eu acho que com viés diferentes, obviamente, o primeiro tem uma abordagem muito mais focada em outras coisas, então ele foca muito mais nas questões do racismo, da homofobia, desse relacionamento abusivo. Nesse caso, a gente tem, obviamente, essas questões, principalmente o racismo e a homofobia, né? O relacionamento abusivo, obviamente, a gente tá vendo do ponto de vista do abusador, então ele, né, relativiza tudo, mas ainda assim, ele traz uma abordagem diferente sobre esses mesmos assuntos e integra com outros assuntos que são tão importantes quanto. Definitivamente um livro 5 estrelas. Sim, gente, um livro 5 estrelas, ele virou um 5 estrelas. E um super favorito, super favorito. É difícil colocar em palavras, porque eu tô muito, muito emocionada de ter... Ai, gente, que saco, vou chorar de novo. Eu tô muito emocionada de poder fazer essa leitura da forma como foi, antes de todo mundo. Para o motivo que foi, que pra quem não sabe, agora o livro já está em pré-venda. Eu vou soltar esse vídeo só quando o livro entrar em pré-venda. Eu fui convidada pelo Juan pra escrever um blurb pro livro. E... nossa... Isso é a realização de um sonho que... Sabe aquele sonho que você tem, mas tipo, tá ali, eu não... sei lá. E aí, eu recebi esse convite e eu chorei tanto, e eu choro tanto todas as vezes que eu me lembro que isso vai acontecer. E é uma missão muito, muito, muito grande pra mim, em vários sentidos. E é muito desafiador, porque eu tenho que basicamente colocar esse livro inteiro que me fez sentir tudo isso, que me fez ficar de uma forma que livro nenhum faz há muito tempo, viciadíssima, virando a noite, desesperada pra terminar. E não porque eu queria terminar, e sim porque eu não aguentava a possibilidade de dormir sem terminar, de dormir longe dessas palavras. O Juan, ele se supera cada vez que ele escreve. E, cara, é uma honra poder botar alguma coisa, contribuir de alguma forma com o livro dele.
E assim, é um livro que obviamente por conta disso ganhou um espaço muito importante no meu coração, até porque também é um livro que eu tô esperando há bastante tempo, querendo ou não. Mas, assim como o primeiro livro, ele é muito especial porque ele abre conversas tão sinceras com a gente, sabe? Eu acho que sobre um momento em que a gente tá tentando ao máximo traduzir as pessoas única e exclusivamente em uma coisa, reduzir as pessoas a um acontecimento. Eu não tô falando pra passar pano pra ninguém, tá? Pelo amor de Deus. Ele traz uma abordagem que mostra pra gente que, tipo, poxa, não é bem assim, sabe? Eu nem sei se foi a intenção dele, pelo amor de Deus, eu espero que tenha sido. Ai, Juan, esse livro mexeu muito comigo. Gente, sério. Então, assim, se você aceita o meu conselho, acho que você aceita, né? Porque você tá até agora aqui. Leia Querido Ex e leia Maldito Ex. Cara, como eu esperei pra poder falar isso. Ai, eu tô muito emocionada. Tudo nisso, nessa situação, tá me deixando emotiva. São realmente livros transformadores. Você não vai sair dessas leituras da mesma forma. Cara, como eu sou grata por esses livros existirem, sinceramente. Cara, façam isso, leiam esses livros, deem uma chance pra nossa literatura que é tão rica, mas principalmente deem uma chance pra essas histórias, porque elas carregam tanta verdade, tanta sinceridade. É realmente sentar e ter uma conversa com o leitor. É assim que eu me sinto quando eu tô lendo os livros do Juan. Eu sinto como se ele tivesse aberto parte do seu coração e, tipo, trazido uma mensagem muito, muito importante em meio às suas palavras, sabe? Nos livros, no conto também. Ai, cara, sério, sinceramente. Como é que me desestabiliza desse jeito esse homem? Meu Deus! Bom, gente, então essa foi a minha experiência de leitura completa com Maldito Ex, a continuação, a tão esperada continuação de Querido Ex. E eu tô sem palavras. Realmente é um livro que mexe muito com os nossos sentimentos. Não necessariamente você vai terminar assim, mas é uma mistura de sentimentos. Ele te revira, ele te faz questionar as coisas que você achava que era tudo normal, tudo certo, tudo ok, sim ou não. E ele te questiona, ele te coloca de frente com aquelas coisas pra ver se realmente é aquilo mesmo. Até que ponto você consegue sustentar isso. E é óbvio que o personagem, ele tem vários momentos que ele é extremamente detestável. Eu não tô falando que eu fiquei simpatizando com ele o tempo todo. Muito pelo contrário. Teve um momento que eu fiquei com asco, que eu fiquei tipo, meu Deus do céu, eu queria entrar nesse livro e te dar um soco no meio da cara. Mas é assim que a vida é assim que as pessoas são. Por que que um personagem deveria ser diferente? Eu tô muito satisfeita com esse livro. Muito. Extremamente bem alimentada. Porque ele entregou tudo que eu esperaria de Juan Julián e muito mais, que obviamente minha mera mente mortal é incapaz de materializar tudo que Juan é capaz de fazer. E eu espero que esse seja literalmente só o começo, porque, sério, o Brasil precisa conhecer essas palavras, o Brasil precisa conhecer o Juan, e eu preciso de mais livros. Espero que ele esteja escrevendo um novo. Então é isso, com todos os meus sentimentos revirados e visivelmente instável, eu vou finalizar esse vlog. Eu espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa trajetória. Se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. E deixa aqui nos comentários se você já leu o Querido Ex, quais são as suas expectativas pra Maldito Ex, o que você... Enfim, vamos conversar aí, tá bom? Quero muito saber de vocês. O que vocês acharam de tudo que eu falei do vlog como um todo. Se você, de repente, já leu, chegou aqui depois. Enfim, vamos conversar, tá bom? Eu, sinceramente, tô sem palavras, mas tudo bem. Então é isso, a gente se vê, então, no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.